Pai do Senhor, irmãos, hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor hoje. Hoje a gente vai falar sobre o perdão, né? Aí nos cultos vão ser online, né? Pelo menos aí até essa semana e a próxima. Mas logo logo a gente está voltando aí com nossos cultos, né? Na casa do Senhor. E com certeza faz muita falta, né? É muito diferente você ministrar a palavra do Senhor é, não sendo dentro do templo, né? É muito estranho, é diferente demais. Mas enfim, a gente está hoje com a responsabilidade e eu queria convidar os irmãos para que os irmãos possam estar conosco, assistindo o culto, né, até o final, aí se deleitando dessa palavra. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre o perdão, né? Todos nós devemos perdoar, não importa qual seja, né, o motivo. Mas a gente vai aprender o que diz aqui a palavra de Deus, né, que fala aqui em Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 35, né, que eu vou ler aqui para os irmãos, se os irmãos puderem abrir aí o livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 35, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado o que lhe devia, 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, e foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contrariaram-se e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passaram. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que devia. No verso 35, diz assim: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, a gente, quando vai meditar, né, na palavra do Senhor, a gente estuda muito, pesquisa. E essa palavra foi que tocou muito ao meu coração, né? Falar sobre o perdão. A gente sabe que vivemos dias difíceis, né? E a gente precisa muito, né, aprender a perdoar, aprender a ser perdoado, liberar o perdão. Em um dos trechos, né, de um livro, né, do C.S. Lewis, né, ele disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Né? É mais fácil falar sobre o perdão até ter alguém, né, para perdoar. Amar a todos é fácil, né? O desafio é amar aqueles que nos perseguem, irmãos. É verdade? Difícil é amar aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Que a gente sabe que aquelas pessoas que falam da gente pelas costas, né? Criticam. E quando a gente fica sabendo, a gente dá aquela dor no coração. Né? Eu acredito que deve ser assim também com você. Eu ouvi também uma frase de alguém que disse: eu amo a humanidade. Disse: eu amo a humanidade. O que não tolero são as pessoas. Né? Outro dia eu vi
aí essa frase. E isso, irmão, de fato é decepcionante, né? Isso decepciona, né, as pessoas, né? Nós decepcionamos muito, né? Somos muitos decepcionados também. As pessoas, elas são ladrões da nossa alegria, né? Sofremos mais por causa por causa das pessoas, né? Do que pelas circunstâncias adversas. Vivemos aí num mundo ferido, doente, cheio de mágoas, né? E isso acontece muito, irmãos, entre as nações, né? Entre as tribos, entre famílias. A gente vê muito isso entre as famílias, né? E hoje aí, o divórcio ele atinge aí, um número muito alto, né? De separações nos casamentos, né? O divórcio ele é o fruto, irmão, da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. O pecado, a gente faz, né, pesquisas, né, a gente tenta saber, né, a questão do perdão. Irmãos, é impressionante. É o pecado mais presente na igreja, né? Sabe qual é? Acredito que os irmãos nem imaginam. O pastor Wagner deve saber, né, que o pecado mais presente na igreja, irmão, é o pecado da mágoa. Né? Isso eu fiquei muito assustado, porque eu, né, sou ainda, estou iniciando ainda, né, na fé. Mas tem coisas, irmãos, que só os nossos líderes sabem, né, do que acontece, né? Então, irmãos, isso é um número muito grande, né, que é o pecado da mágoa, né? E aí a gente tem aí vários exemplos, né? E eu estava pesquisando, né, eu lendo algumas coisas, eu vi que um dos pregadores mais conhecidos do Brasil, que já faleceu, né? Acho que o nome dele é Enéas Togni, né? Ele já faleceu aí há uns 102 anos. É um grande pregador, né? Tinha 102 anos. Irmãos, interessante que ele constatou e escreveu, né, sobre o pecado que ele mais encontrou dentro da igreja evangélica brasileira, né? E esse pecado foi o pecado da mágoa, né? Onde há muitos, né, pastores feridos, né, líderes feridos, crentes feridos, casais feridos, irmãos, sabe? Tem muito filhos, né, feridos. A mágoa, irmão, ela separa casais. A mágoa, ela separa irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus aqui, a Bíblia, se a gente lendo, né, estudando, a gente vê que, que Esaú, né, e Jacó, eles ficaram aí 20 anos magoados um com o outro. A mágoa, ela separa amigos. A Bíblia também fala que Paulo e Barnabé, né, eu lembro que esse texto eu li em uma das em uma das nossas consagrações, né, do Ministério de Louvor, né, e eu tinha pensado sobre isso, né, que Paulo e Barnabé, né, que mesmo sendo ali homens de Deus, eles tiveram ali uma desavença, né? A mágoa, irmão, ela separa nações, tá? Você vai aí hoje, né, para Israel, lá existe um muro entre Jerusalém e Belém, né, entre os palestinos e judeus. Ou seja, a mágoa ela divide, ela destrói, ela aprisiona e condena. A mágoa ela está presente em muitos corações. Hoje, nenhum de nós, irmãos, estamos livres, né, imune a esse problema. Né? Quem não perdoa, irmão, adoece. Né? A gente vai estudar a palavra de Deus, a gente lê, aprende muito. A mágoa, irmão, ela é a ira, né? Posso dizer assim, a ira congelada. Né? Há pessoas que não explodem ali diante da tensão da vida e dos conflitos de relacionamentos, mas armazenam, né, os ressentimentos no porão ali da memória. Isso é trágico, irmão. Isso é muito trágico. Isso, com o tempo, vai nascendo ali dentro do coração uma raiz de amargura. E esse sentimento nocivo, ele azeda a alma, perturbando a pessoa que nutre a mágoa e acaba ali contaminando quem está à volta. Às vezes a pessoa está muito estressada, acaba descontando nos filhos, na esposa ou vice-versa e acaba contaminando toda a família. E isso, irmãos, acontece muito nos casais, nos relacionamentos. Né?
A mágoa, irmão, ela promove ali uma autodestruição. Ferimos-nos a nós mesmos e quando nutrimos mágoa no coração, a única porta, irmão, de escape para esse mal é liberar o perdão. O perdão ele cura, ele liberta, ele restaura, irmão. O perdão é maior do que a mágoa. O perdão ele é a asepsia da alma, é a faxina da mente, do coração. O perdão ele restaura o nosso relacionamento com Deus, irmão. E o melhor ainda, com o nosso próximo. Porque, irmão, todos nós devemos perdoar. Todos nós devemos perdoar. Por quê, irmão? Porque faz parte, irmão, da natureza do povo de Deus perdoar. Ser cristão, irmão, é ter uma nova natureza, uma nova mente, um coração, uma vida nova. Quem não perdoa, irmão, é porque ainda não pertence à família de Deus. Ah, você pode estar se queixando, irmão, mas por que temos queixas uns com os outros? Sabe, irmão, é algo que a gente precisa colocar no nosso coração. Ainda não chegamos no céu, né? Tá bem pertinho. A gente sabe que o que está acontecendo hoje, né, no mundo inteiro, né? A gente sabe que é se cumprindo uma promessa de Deus de que Ele virá nos buscar. Então, irmão, vai com calma. A gente ainda não chegou no céu, mas aqui nós temos sim falhado, né, um com os outros. Mas tem um detalhe, irmão, que nós precisamos colocar em nosso coração. É que nós, eu, você que está assistindo na sua casa, precisamos exercitar o perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados. A igreja ela é a comunidade dos perdoados. Como Deus nos perdoou completamente, irmão, de tudo, eternamente, para sempre, sabe? Deus apagou. Ele afastou, ele desfez, irmão. Ele esqueceu, sepultou do fundo do mar os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos, é que Jesus ele ilustrou esse perdão na parábola aqui, né, do credor incompassivo, né? E comparar ali que os 10 talentos com 100 denários. O problema aqui narrado, irmão, aqui nessa parábola, é de que o servo perdoado, né, pela sua vida, né, de 10.000 talentos, que não conseguiu perdoar o seu semelhante que lhe devia 100 denários. Sabe, são 100 denários perto de 10.000 talentos, em proporção, né? Aqui, a gente fazendo aqui uma sominha aqui rápido, né? Estamos falando aqui de uma dívida de 600.000 vezes menor, né? E no qual o servo perdoado ele não conseguiu perdoar. Essa parábola, né? Ela assemelha-se a todo aquele que não perdoa o seu semelhante. Pois sendo este aqui um homem regenerado, né? Deve perdoar, afinal ele foi perdoado de uma dívida mensuravelmente maior, né? Paga ali com o precioso sangue de Cristo, Jesus lá na cruz. Irmãos, ó, um verdadeiro cristão jamais deve se comportar como um credor incompassivo. É o seu exemplo maior de perdão e misericórdia é Cristo, irmão. Todos nós somos devedores de Deus, mas assim como Deus nos perdoa, a gente também devemos, irmãos, estar sujeito ali a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. Esse perdão, irmão, deve ser abundante, não apenas 7.000 vezes, né? Ou 7 vezes mais, mas 70 vezes 7. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas por que, né, a recusa, né, de perdoar tais sérios prejuízos? A palavra de Deus fala, irmão, lá em Marcos capítulo 11, 25, deixa eu pegar meu celular aqui, eu vou ler porque bem rapidinho. Marcos 11, 25. Irmãos, puder ler.
ele fala, aqui, e quando estiverem orando, perdoe os que ofendem, para que o Pai de vocês, que esteja no céu, perdoe as ofensas de vocês. Sabe, irmão? A gente tem que perdoar. Quem não perdoa, irmão, não pode orar. Isso a gente sabe, né? A gente sabe muito bem isso. Se você, né, lembrar que feriu alguém, irmão, que magoou alguém, tem desavença com alguém, né, uma intriga, ou até mesmo uma barreira ou um obstáculo, né, com alguém, isso não importa, irmão, se é na sua faculdade, se é na igreja, se é na sua casa, né, com seu esposo, ou com a sua esposa, com seus filhos, irmão. Se a sua consciência, irmão, ela apontar ali uma ferida em você, né, uma possibilidade que é, você ter ferido alguém, sabe, irmão? Para tudo antes, irmão. Sabe? Para tudo antes. Vai pedir perdão. Quando esse versículo diz que deixa ali diante do altar a tua oferta, o texto aqui está dizendo, irmão, é que quando vier em louvor e adoração, e tudo que se devota a Deus, e a sua consciência aponta alguma ferida em você, ou até mesmo no próximo, antes disso, irmão, você, a gente, tem que pedir perdão. Temos que pedir perdão. Antes disso, irmão, é o que a gente sempre aprendeu, nós que estamos ali no altar do Senhor. Né? A gente é sempre dito, sabe, irmão? Para se consertar, dar um tempinho, vamos ali pedir perdão, né? Antes disso, irmão, antes, até mesmo, né? Antes da gente orar, né? Antes da gente levantar as mãos, sabe? Antes da gente jejuar, antes da gente ofertar a casa do Senhor, irmão. Sabe? A gente tem que fazer tudo isso antes, porque a gente tem que pedir perdão, irmão. Sabe? Antes disso, irmão, não ore, não levante as mãos, não faça nada disso, irmão, porque Deus, irmão, não vai receber. E o culto em si, ele perde ali o seu valor, porque a gente está ali em desarmonia com os nossos semelhantes. O culto para Deus, ele não está ali atrelado, irmão, ao externo, a performance ou qualquer tipo de religiosidade. Religiosidade. Deus, ele olha, meu irmão, para um coração puro, um coração reto, sabe? Um coração de consciência limpa, uma pessoa de consciência limpa, né? Sabe, irmão, quem não perdoa, a palavra de Deus mesmo fala, irmão, lá em Mateus capítulo 6, verso 12, que não pode ser perdoado. Eu já falei, irmãos, que quem não perdoa adoece. E o perdão, ele tem assim, ele tem a sua terapia. Né? Há pessoas doentes, irmãos, emocionalmente, porque nunca se perdoaram. Paulo, ele teve ali as suas memórias, né, curadas. Irmãos, tem tantas pessoas doentes porque vivem ali cativas da mágoa. Você, irmão, deve conhecer alguém. A mágoa, ela é uma prisão, vamos falar assim, é uma prisão. A mágoa é o cárcere, da alma. Há muitas pessoas que vão vivendo cativas no calabouço do diabo, prisioneiras do ódio. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Tem muitas pessoas ali acorrentadas pelas mágoas e com a vida espiritual muito arruinada. A mágoa, irmão, ela traz doença. Há muitas pessoas doentes porque se recusaram a perdoar. E o perdão, irmão, ele tem ali alguns princípios, né? Vamos dizer assim. A cautela, né, é um princípio, o perdão. A palavra de Deus diz lá em Lucas 17, verso 3, né? Diz, tome cuidado. Se o seu irmão pecar, o repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes volta a você a dizer, eu estou arrependido, perdoe-lhe.
sabe, irmão? Precisamos ter cautela para não sermos injustos, né? Injustos com as pessoas. Um exemplo que me vem à mente agora é da mulher adúltera, né? Que foi ali apanhada ali pelos fariseus, né? Ali como um objeto. Mas aí ela foi tratada, né, por Jesus, irmãos, como uma pessoa que merecia amor. Jesus é maravilhoso. Jesus, irmãos, ele restaurou Pedro, né, não condenando ou expondo ao ridículo, mas perguntando: Pedro, tu me amas? Né? Irmãos, o princípio também do perdão, sabe qual que é? A confrontação. Eu lembro muito isso do pastor Wagner. O pastor Wagner sempre fala, né? Mas é isso, irmão. As pessoas, né, costumam dizer, eu acredito que você deve ter ouvido, as pessoas costumam muito ouvir falar, né, que quando acontece alguma coisa, as pessoas falam assim: ah, se for culpa não que o tempo, ele é um santo remédio. Né? O tempo é um santo remédio. E vai esquecer, o tempo passa. Passa não, irmão. O tempo não é um santo remédio, não. Principalmente para curar as feridas. Se fosse assim, né, os irmãos de José, depois de 22 anos, ainda eles estavam ali atormentados pelo pecado cometido. O silêncio, irmão, também não é a voz do perdão. Davi, né, a gente sabe que Davi ele adulterou, ele tramou, ele matou, mentiu, silenciou o seu pecado. Mas o silêncio, irmão, o que aconteceu? O silêncio o adoeceu. Enquanto ele não confessou, ele não foi liberto. Né? Sepultar um problema vivo não ajuda. Não adianta, irmão, tentar afastar a culpa, sabe? É preciso arrancar esse problema, né, pela raiz. Paulo ele alertou isso para o perigo de deixar ali o sol se pôr sobre a ira. Paulo falou isso. E o que ele estava querendo dizer com isso, irmão? Sabe? Ele estava querendo dizer que quando você ficar irado, não peque, apazigue a sua ira antes que o sol se aponte. Ou antes que o sol se ponha. Era isso que Paulo estava querendo dizer, irmão. O confronto, ele precisa ser feito com atitude de amor. A palavra repreender, né, ela é chamada, significa chamar ao lado, né, para consolar. Gálatas, capítulo 6, mostra, né, como devemos confrontar uns com os outros. A palavra de Deus fala lá, diz lá em Gálatas, né, diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês, né, que são espirituais, devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Mas faça isso com humildade e tenha cuidado para que vocês não sejam tentados. A palavra de Deus fala isso. Temos que ter um arrependimento, irmão. A mesma liga, irmão, que feriu, ela deve passar ali como um bálsamo de Gileade. O arrependimento é mudança de mente, né? O arrependimento ele é mudança também de atitude, né? Mudança de atitude. Temos sim, irmãos, que liberar o perdão. Perdoar, irmão, perdoar é esquecer. E esquecer, irmão, não é amnésia, né? Mas não cobrar mais a dívida do outro. É não lançar mais no rosto do outro o que se perdoou. Perdoar é ficar livre, é deixar o outro livre. Eu lembro que conversando, né, com Lisboa, a gente conversa muito, e a gente fala, né, sobre perdão uma vez, né, e a gente sabe, irmão, que para perdoar, a gente sabe que quando alguém nos fere e a gente perdoa, a gente sabe que a cicatriz ela vai estar lá, né? A cicatriz ela vai estar lá. Mas a gente sabe que quando você olha para a cicatriz, você vai ver que ali não dói mais. Por quê? Porque você liberou perdão, né? E isso é que tem que ser, irmão. Tem que ser dessa forma.
E eu preparando essa mensagem, eu vi, né, um exemplo de uma mulher, né, que sobreviveu no campo de concentração. O nome dela é Corinne Chin. Né? Corinne, ela sobreviveu ao campo de concentração nazista e ela foi considerada ali como uma heroína de guerra. Né? Ela foi uma mulher extraordinária. Né? E hoje podemos aqui aprender, irmãos, um pouco da história dela, né, que eu achei muito interessante. Né? Além do legado histórico que ela deixou por ter salvado ali tantas vidas, né? Ali a custo do seu próprio sofrimento, né? Na qual ela saiu ali fortalecida. Né? Corinne, ela ensinou ali ao mundo, irmãos, sobre o poder da fé em Cristo. Em meio a tanto sofrimento, né? Que a gente sabe que esse pessoal sofreu muito, né? Em meio às perdas, né? E é sobre o perdão, irmão, que é muito resultante no coração, né? De uma pessoa que realmente quer a mudança, né? Quer ver a mudança de vida. Né? E eu lendo, né, um trecho desse livro, né? O nome do livro é Refúgio Secreto, né? Onde ela escreve, né, sobre essa experiência. Né? E este foi um livro que, daqueles cujam, né, a alma está ali esfarrapada, né, está exausta, né, para cada pessoa ali que precisa enfrentar ali as garras do seu próprio sofrimento. É interessante, amor, que aqui durante essa Segunda Guerra Mundial que aconteceu, né, a família de Corinne, eles eram muito ricos, né, eles tinham ali uma loja muito grande, né, de relógios, né, lá na Holanda. E eles faziam parte de um grupo, né, de resistência que trabalhavam ativamente para proteger as famílias judias. Né, e aí, por fim, a família de Tim, né, ela foi enviada a esse campo, né, de concentração, onde o seu pai, né, morreu 10 dias depois que todos eles estavam lá. E a irmã de Corinne, né, também morreu no campo de batalha. E aí, enquanto, né, elas estavam juntas, a fé, né, da irmã de Corinne, ela demonstrou, né, um fortalecimento muito grande. E a Corinne, né, que foi a que escreveu esse livro, ela se sentia muito fortalecida, porque a irmã dela passava para ela que tinha que perdoar. Né? E ela tinha essa fé. E essa fé levou Corinne a perdoar até mesmo, irmãos, os homens cruéis que serviam ali como guardas durante os seus dias de campo de concentração. Ainda que o ódio e o desejo da vingança ela continuasse a destruir muitas vidas, isso por muito tempo depois, né, do fim desse campo de concentração, né, quando ela saiu, Corinne, ela conhecia a verdade, né? O ódio fere mais quem odeia do que a pessoa odiada, independentemente do que a pessoa fez, né? Independentemente do quanto, né, possa se, se justificá-lo, né? Essa palavra certa. E ela, irmão, foi uma mulher extraordinária. Quando a gente lê, a gente sente a mudança, sabe? Nosso coração. Sabe, irmão? E no coração dela havia ali uma proclamação, irmão, que encoava, né, sabe? Em sua fala. No texto, no livro ela falava. Ela dizia, ela pensava assim, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. E dessa forma também ela venceu. Né? Porque ela viveu ali para Cristo. Né? Ela viveu ali para Cristo. Irmãos, e o perdão ele tem ali os seus caracteres. Né? O perdão, como a palavra de Deus diz, né, ele deve ser ilimitado. O perdão deve ser ilimitado. O perdão de Deus, irmãos, é o nosso limite. Ele é a obra da graça de Deus. E nós, né? Pedro certa feita, ele ficou ali intrigado, irmão. Sabe? Não sobre a necessidade de perdão, mas sobre o limite do perdão. Interessante é que Jesus ali mostrou que o perdão deve ser ilimitado, irmão. Sabe? Com o perdão que recebe de Deus. O perdão de Deus, irmão, ele é o nosso maior referencial. Perdoa-nos as nossas dívidas e assim como perdoamos
os nossos devedores. Aleluia. Glória a Deus. O perdão, irmão, o perdão ele restaura. O perdão, às vezes, ele é, ele é unilateral, né? A pessoa que o nosso perdão como se diz, irmão, então, né, o perdão que ele tira, né, tira a farpa da mágoa do nosso coração. Isso não nos deixa azedar. O perdão, irmão, ele restaura laços, né, laços quebrados. O perdão não apenas ele zera, né, as contas do passado, mas ele restaura plenamente o relacionamento no presente. O perdão, irmão, ele é transcendente. Se o Senhor pode ali nos capacitar a perdoar, só Jesus, irmão, ele pode curar ali o nosso coração da mágoa. Mas precisamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Uma pessoa que tem uma fé trôpega, né, ou seja, né, a pessoa que se sente ali dificuldade em mover, né, algum membro, né, não consegue perdoar. Por quê? Porque, irmão, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Todos nós estamos aqui do padrão de Deus. Aí nós podemos dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. O perdão, irmão, ele também tem, né, o seu processo. Existe também o processo do perdão. A gente tem que rejeitar ideias, né, de desforra. E aí, a gente preparando a mensagem, a gente precisa, né, descobrir o que é desforra. Você deve estar pensando o que é desforra. Irmãos, desforra é um substantivo feminino, né, que significa vingança, separação, de um insulto ou de uma ofensa. Né? Jesus, irmão, ele não revidou o traje com o traje. Em algumas traduções tem o traje com o traje, né? Ou seja, ofensa com ofensa. José do Egito também. Né? A palavra de Deus fala também que ele diz assim: é verdade que vocês planejem aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. A gente, irmão, tem que tomar, né, a iniciativa para a solução, né, do problema. Isso não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Né? Cabe-lhe a iniciativa de desencadear o processo de cura pelo perdão. Sabe, mas a gente tem que evitar, né, as desculpas e as racionalizações. Né? Porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E errar é humano. Né? Podemos dizer assim que errar é humano. Porque é justamente, irmão, porque somos imperfeitos. Sabe? É que precisamos pedir perdão. Aí você pode estar se perguntando, irmão, mas a ofensa foi tão pequena. Sabe, irmão, ó, os grandes problemas, né, conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos. São mais conhecidos, né, como as raposinhas que devastam a vinha. Sabe, muitas das vezes, irmão, nos relacionamentos a gente vê, né, o pai e a mãe discutem ali na frente dos filhos e muitas das vezes resolvem no quarto, né? Mas o filho acaba que não percebendo, né, que o problema foi resolvido e acha que o casal ainda continua, o pai e a mãe ainda continuam brigados. Isso vai gerando uma mágoa dentro do filho, né? Ele não consegue ver o pai ou a mãe como pessoas boas, pessoas que são capazes de perdoar, porque o perdão ele foi resolvido no quarto, não foi resolvido na frente dos filhos. E isso é um erro que a gente comete muito. Né? Muitas das vezes temos ali as nossas dificuldades, né, as nossas desavenças, e a gente não consegue chegar para o filho, filhão, filha, a gente resolveu o problema, eu e a sua mãe, a gente está bem, a gente não passou, foi um momento, a gente se perdoou.
sabe? E a gente precisa muito fazer isso, irmão, explicar para os nossos filhos, porque eles escutam, né, aquilo que acontece, né? Então, irmão, às vezes a gente precisa fazer isso, né, dentro do nosso lar, né? Às vezes nós magoamos alguém na igreja ou em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, e, e aí você pode pensar, ah, mas isso faz tanto tempo, né? Irmão, o tempo, irmão, ele não cura memórias amargas. Esaú e Jacó, depois de 20 anos, a consciência de Jacó ele ainda estava pesada. A gente vê isso, irmão. A gente costuma também muito dizer, né, dar as desculpas. Ah, mas a outra pessoa, né, estava mais errada do que eu. Irmãos, a gente precisa colocar na nossa mente, sabe, que o perdão ele concentra-se no nosso erro e não no erro dos outros. A gente costuma muito procurar desculpa, né? Eu estava errado, mas você também estava errado. Né? É assim que costuma acontecer, né? E aí, irmão, o que acontece é que o mais provável é que, em vez de curar a relação, ela fique mais ainda ferida, ao invés de você chegar e pedir perdão. Por mais que você esteja correto, por mais que você esteja errado, esse é o nosso dever. Já aconteceu comigo várias vezes, de uma pessoa às vezes não me fazer falar algo que eu não gosto e eu fico de boa, mas depois eu fico aquele negócio no meu coração ardendo. E eu já cansei de mandar mensagem para alguém ou às vezes ligar, né? Avisando, olha, você falou alguma coisa, eu não gostei. E isso acontece e a gente resolve. Aconteceu várias vezes, né? E isso acaba sendo resolvido, né? Aí a gente tem que tomar uma atitude, irmão. Nós somos servos, né? A gente também tem uma desculpa de, mas eu não vou pedir desculpa porque a pessoa não vai me entender. Vai sim, irmão. Se você for com a atitude correta, com a palavra certa. Por quê? Porque a palavra branda, ela desvia o furor. Você pode dizer, mas a pessoa envolvida, a pessoa que eu fiz mal, ela se mudou, né? Irmão, pois telefona, escreva, sabe? Mande mensagem, faça uma videochamada, faça qualquer coisa, mas peça perdão, irmão. Que eles costumam dizer, mas não, deixa, depois eu faço isso. Irmão, a procrastinação, ela adoece ainda mais a relação, sabe? A gente às vezes fala assim, comete algum erro, né? Mas nunca mais eu faço isso, sabe? Sabe, irmãos, isso é meu arrependimento, né? Meio arrependimento, sabe? Quem cobra ali as suas transgressões jamais ela prosperará, né? Mas aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia, irmão, não tem nada melhor que isso. E aí, ao preparar essa mensagem, né, eu também procurei algumas formas erradas, né? Já que a gente está falando de perdão, né, algumas formas erradas, irmão, da gente pedir perdão. Tem uma muito conhecida que te fala assim, desculpe-me qualquer coisa, né? A gente sempre escuta as pessoas falar isso. Mas aí, irmão, a gente vai precisar, na prática, né, essa expressão, ela significa que não estou vendo problema nenhum. Mas, como você é uma pessoa cismada, né, e rancorosa, resolvi pedir perdão do que não fiz. Essa é realmente o verdadeiro significado. Né? Quando a gente fala, desculpa-me qualquer coisa. Né? Tem uma que eu vou dizer só a metade, você vai dizer do outro, eu vou dizer só a primeira frase, você vai lembrar do resto da frase. Aquela diz assim, desculpe, foi sem querer, aí você completa o resto, né? Vai logo lembrar do Chaves, né? Irmão, pois, se foi sem querer, irmão, não carece de perdão. A menos que a outra pessoa ela tenha sido ali, ela tenha ficado magoada, já que você fez sem intenção, né? Peça perdão da mesma forma, irmão. O que a gente sempre fala, sempre escuta também, né? Aquele que diz assim, eu estava errado, mas você também estava errado. Sabe, irmão, a ideia básica,
né, de pedir perdão, ele é um ato de contrição e arrependimento. E essa atitude ela reacende as paixões. O arrependimento, né, por pecados cometidos e pela ofensa de Deus, pela ofensa a Deus, né, a menos que pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão da divindade, né? Tem um também que a gente sempre escuta, né? Que diz assim, se eu estava errado, desculpe-me, né? Se eu estava errado, desculpe-me. Essa é uma atitude, irmão, de pessoas que não têm convicção, né, do pecado. Ela representa, tipo, assim, eu sei que não estou errado, a dívida é sua e não minha. É assim, irmão. Ah, e aí eu vou concluir. Sabe, irmão, a gente não deve envolver outras pessoas, sabe? Não transforme em fofoca aquele que poderia ser um exercício, irmão, de privacidade, de perdão, sabe? Não jogue ali uma pessoa contra a outra. Espalhar contenda, irmão, entre os irmãos é o pecado, um dos, né, dos pecados que Deus mais abomina. E a gente vê isso, irmão, né? Nas igrejas, as divisões, né? Nas famílias, os problemas, né, que acontecem por conta de falar coisas que não devia, né? Isso divide muito, sabe, irmão? A gente tem que ser breve, tem que ser claro, sabe? Não se justifique, vai direto ao assunto. O filho pródigo, ele ensaiou o seu perdão, né, o seu pedido de perdão. Sabe, irmão? Não exija justiça. A gente tem que exercer a misericórdia. O perdão ele é um ato, irmão, de graça, né? Sofro dano. Estevão orou. Ele disse, Senhor, né? Ele disse assim, Senhor Jesus, não lhe imputes esse pecado. Sabe, irmão? Eu espero que essa palavra, irmão, ela venha trazer, né, um, um renovo para a sua vida. Você que precisava de ouvir uma palavra assim. Independentemente, irmão, se seja na sua casa, né, se seja no seu trabalho, na faculdade, com algum parente seu, ou até mesmo na igreja, irmão. Temos que exercer o que está aqui, irmão, na palavra de Deus. Exercer o perdão. Nós, irmãos, nós fomos transformados. Nós fomos perdoados. Nós também temos que liberar o perdão. Amém, irmãos? Quero agradecer aos irmãos que ficaram aí ouvindo, né, essa meditação. Que Deus abençoe. E vamos orar? Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, eu tenho orgulho, Pai, de fazer parte desse ministério, Deus, porque a gente tem aprendido muito, Senhor, sobre o que fala, Senhor, a Tua palavra, o que diz a Tua palavra, Pai. Nós podemos aprender hoje, Senhor, do perdão, liberar o perdão, Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas nesse momento, Pai, que estão ali doentes, pessoas que vivem amarguradas, Pai. Pessoas que precisam liberar o perdão, mas que não sabem, Senhor, como fazer, oh Pai. Ah, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo ensinamento, Senhor. Porque eu tenho certeza, Pai, que pessoas nesse momento estão aprendendo, Senhor, que nós devemos sim perdoar, porque nós somos perdoados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Deus. Abençoa todos os lares, a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima palavra. Amém.